Amigas e amigos, neste espaço do programa Economia e Desenvolvimento, estamos com o nosso parceiro Dr. Marcos Dias Ferreira, que hoje trouxe um convidado muito especial, porque nós temos no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo, a comunidade dos idosos está cada vez aumentando mais e temos que ter cuidados especiais. Então, o nosso convidado hoje é o Dr. José Celestino Borges Filho, médico geriatra, né, doutor Marcos? É uma maravilha a gente receber hoje aqui, uma satisfação mais uma vez, né, Vilmar, a gente poder receber os nossos convidados. O doutor José Celestino, ele é um especialista em idosos, é um médico geriatra e que trabalha já há muito tempo conosco também, em umas parcerias importantes, inclusive junto com o Instituto da Próstata, e vem hoje falar para nós sobre a situação da Covid, principalmente naquela preocupação que as famílias vêm tendo com seus idosos que hoje estão em residenciais geriátricos, né? E o doutor Celestino tem uma larga experiência nessa área e vai nos colocar um pouquinho dos cuidados também das questões que envolvem a pandemia nessa área específica. Satisfação de tê-lo aqui mais uma vez, né? A primeira vez, na verdade, primeira vez, Celestino, né? Mais uma vez conosco, né? Exatamente. Satisfação é minha, né? Eu estou extremamente honrado. O assunto é bem importante. Espero que os telespectadores fiquem bem atentos aí ao que a gente vai falar. Pois bem, né? A gente já sabe que a doença do coronavírus, ele afeta especialmente os idosos, né? Os idosos têm os quadros clínicos mais graves, né? Então a gente começa a pensar, poxa, e quando o idoso está num residencial geriátrico, né? Como é que fica? Está todo mundo recolhido ali naquele ambiente com várias pessoas, às vezes mais de 20 idosos, né? Como é que fica essa situação? Então, a situação é a mesma, as orientações são as mesmas que já vêm sendo amplamente discutidas, né? Tem que fazer o distanciamento mesmo dentro do residencial, né? Ali, muitas vezes, as pessoas ficam coletando sinais vitais, porque são pessoas mais com a saúde um pouquinho mais debilitada, então tem uma equipe de saúde responsável por isso e que a gente consegue avaliar periodicamente os sintomas de Covid, no caso, né, sintomas respiratórios, antes que a coisa se alastre bastante. Então, o que é necessário, né, e a gente pede o auxílio dos familiares que têm idosos em residenciais. É importante a gente manter o distanciamento social. Veja bem, não é isolamento, perfeito, né? Porque não são pessoas doentes, no caso. É um distanciamento. E esse distanciamento, né, indica que devem ser visitados com uma frequência menor do que antes da pandemia, né? Então, geralmente os residenciais têm colocado isso com seus familiares, então aqui eu venho, em nome da ciência, falar com os familiares, né? Isso não é não estão, né? Os idosos não estão reclusos, os idosos não estão sendo maltratados, não, é uma medida importante, tá? Por quê? Porque, imagina, muitas pessoas vão visitar os seus familiares, né? Então, assim, cada idoso tem vários familiares. Imagina se dentro de um residencial, né, um idoso morador recebe cinco pessoas mais jovens ali de visita, né? E não mantém aquela organização que se deve, com máscara, com distanciamento, com os cuidados com a lavagem de mãos. Então, assim, um idoso que recebe esses 5 familiares, eles podem transmitir, né, esses 5 familiares ou esse idoso pode transmitir para o restante de toda aquela população que vive sobre o mesmo teto. Então, isso é perigoso e pode causar uma pandemia dentro dessas casas geriátricas e isso faz e como é uma população de risco muito grande, isso pode fazer com que muitos deles faleçam, né? Que foi o caso que agravou logo no início da pandemia em Passo Fundo, numa casa, né, de recolhimento de idosos. Doutor José Celestino, nós temos 2 situações dos idosos. Os idosos que vivem nessas casas de acolhida, nessas casas de
de convivência, mas tem os idosos que vivem como a gente. Eu já tenho 66 anos, então eu tenho minha convivência familiar, social, com amigos, etc. Esses idosos que vivem fora das casas, que vivem com as suas famílias, que vivem com seus amigos, que vivem nas suas residências, quais são os cuidados? É ficar em casa, é ter o distanciamento, é ter a higienização das mãos. A gente fica perdido nessa história, porque afinal de contas não tem dúvida nenhuma. O idoso é mais vulnerável por causa da questão do organismo, que aos poucos também já vai se comprometendo. Complementar a pergunta, doutor Celestino, com a questão da depressão, que a gente também tem verificado uma verdadeira pandemia de depressão. É verdade. Justamente nessa população, pelo isolamento que a família acaba promovendo, né? Então, o mau entendimento da questão do distanciamento social para um absoluto isolamento do idoso e o quanto isso tem sido extremamente prejudicial para a saúde mental dos nossos idosos. O que o senhor pode nos dizer disso? O que eu digo? A gente sempre, como na medicina, né, a gente sempre particulariza a questão, né? A gente não tem uma receita de bolo. Por quê? Veja bem, eu concordo que o idoso deve manter um distanciamento, porque ele ainda é população de risco, ainda não temos um tratamento definitivo e a prevenção, que seria a vacina, ainda também não está disponível. Então eu digo assim, na medida do possível, a pessoa pode ficar em casa, pode ficar em distanciamento social, isso é o importante, tá? A gente sabe que não tem como, já estamos em 3 meses, né, nesse distanciamento social, hora fica recluso em casa, né, que é o lockdown, hora libera, né? Então, assim, é muito difícil essa situação. Então, na medida do possível, podendo ficar em casa, tranquilamente, fique em casa. Mas a família tem que contribuir também. A família tem que contribuir. Por que eu digo isso? Assim, a gente não sabe até onde vai. Né? Então, assim, provavelmente o ápice da doença vai chegar ali no nosso final do inverno, né, que tem as doenças respiratórias também, provavelmente vai até o final de setembro, a gente vai sofrer muito com isso ainda, e depois a questão vai se tranquilizar, tá? Provavelmente, isso é o que está se pensando. Mas assim, aquela questão definitiva mesmo é só quando vier a vacina. O que vai acontecer? O coronavírus vai ter uma diminuição dos casos graves, assim, mas o coronavírus ainda vai estar na população, né? Então, assim, o que se sabe? Esse é um vírus novo, tá? Que ninguém teve o contato, né? A população mundial ainda não teve o contato, então a primeira leva de contato, né? Cerca de 5% da população vai ter sintomas respiratórios graves que vai precisar de um atendimento médico. E um número menor, né, cerca de 1% até 3%, vai precisar de ventilação mecânica ou até dos respiradores e vai acabar falecendo. Então, veja bem, então, assim, até que esse vírus contamine todo mundo, né, e a gente está dizendo 95% da população mundial não vai ser oligossintomática, vai ter poucos sintomas ou nenhum, né? Então, o que acontece? Embora o pico do desespero, que está sempre na TV, acabe, o risco ainda vai ter. Até porque, por exemplo, o coronavírus é um vírus respiratório. Então, assim, quem que não tem todo ano uma gripezinha, né? Então, assim, vai ser normal. Os vírus que causam resfriado, né? Antigamente era o H1N1 conhecido, agora tem o coronavírus. Né? Então, assim, todo mundo toma a vacina anualmente do H1N1, né? Então, provavelmente, a gente vai tomar anualmente essa vacina e algum sintoma respiratório leve as pessoas vão ter, né? Enquanto a gente está nessa pandemia, certo? Então, é importante manter todos os manejos, principalmente a população mais vulnerável, né? As pessoas mais jovens vão poder voltar ao trabalho, vão ter que voltar ao trabalho, né? Também com aquela questão do isolamento, sem se esquecer que vão voltar para casa, tem os seus idosos, então, sim, se protegerem fora de casa, eles vão proteger os idosos também.
Perfeito. Doutor José Celestino, muito obrigado pela sua presença. Nossos agradecimentos finais, doutor Uma Marcos. satisfação, mais uma vez, receber, então, todas as orientações do nosso doutor José Celestino, nosso geriatra, e também dizer para a população que siga mantendo essas orientações de distanciamento em relação aos seus idosos, mas nunca esquecendo que o distanciamento não é o isolamento absoluto. Mantenham o contato, mantenham de alguma forma, alguma proximidade com seu ente querido, né? Vamos trabalhar também pela saúde mental dos nossos idosos. Um grande abraço. Um abraço a todos.